Bom, bem-vindo às nossas reflexões pastorais. Eu espero que essa série possa estar te ajudando a você entender um pouquinho mais do coração de Paulo para Timóteo. Timóteo que estava pastoreando a igreja de Éfeso. E a gente terminou no áudio passado, em 1 Timóteo capítulo 2, eu quero reler com você o versículo 8 e versículo 9, né, para que a gente possa entender esse capítulo 3. E a gente terminou com essa ênfase. Eu quero, pois, que os homens orem todos os lugares, levantando mãos santas sem irem, sem animosidade, da mesma forma que as mulheres. Então a gente viu essa questão de uma visão mais igualitária, não de valor, mas de função, que homens e mulheres podem estar exercendo o ministério, pastores e pastoras, né? E aí ele começa então, para que a gente possa entender um pouquinho mais disso, né? No capítulo 3, falando sobre as qualificações, ele diz assim: fiel é a palavra. Meu Deus, aqui ele já começa com algo maravilhoso. Essa palavra que eu vou falar para você é fiel. É algo, a palavra fiel no grego, ela tem o sentido de, olha, vale a pena você parar para ouvir o que eu estou falando agora. Vale a pena você dar atenção nisso. Por quê? Porque Paulo vai falar sobre qualificação. Ou seja, Paulo vai falar, olha, não escolha qualquer tipo de gente para liderar a sua igreja. Não escolha qualquer tipo de pessoa para liderar um ministério. Fiel é essa palavra, preste atenção no que eu vou te falar. E ele começa dizendo assim, se alguém deseja o episcopado, e ele usa isso no masculino, é interessante, a gente vai ver aqui, no versículo 2, por exemplo, é necessário que o bispo, ele usa muito no masculino. É importante a gente entender que no grego, é assim também como no hebraico, o gênero padrão é o masculino. Né? Por exemplo, a gente pega Salmo 1 e diz assim, bem-aventurado o homem. Isso quer dizer que a mulher não é bem-aventurada? Não, isso inclui as mulheres também. A gente pega, então, quem quiser ser bispo. No nosso entendimento, mais igualitário, ele está falando assim, se alguém quiser, é mais genérico. Né? Não está fazendo essa classificação que é só para homens. Né? Então, esse termo, que é um termo mais masculino, vai incluir esses grupos mistos. Né? A menos que o contexto exclua explicitamente as mulheres, por exemplo. Tá bom? A gente vai ver então, olha, versículo 1 diz, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E quando a gente está falando aqui de episcopado, né, a gente está falando de pessoas que supervisionariam, que cuidariam de outras. Né? O episcopado aqui fala de guardar e de proteger os outros. Isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente fala de nós sermos pastores, né, tá falando não só da gente fazer visita na casa dos outros, da gente se importar com outros dessa maneira mais social, né, mas também de supervisionar o crescimento da pessoa. É a responsabilidade pastoral, saber se a sua igreja está crescendo, se as pessoas na sua igreja estão crescendo. Isso também fala de um cuidado. Então, assim, por mais que as pessoas achem que muitas vezes nessa sociedade, e aqui tem que estar um perigo, né, da gente guardar o nosso coração como pastores, porque nessa sociedade atual as pessoas não querem ser supervisionadas. As pessoas acham que já são maduras o suficiente para andarem sozinhas. E a palavra de Deus nos chama a nós não andarmos sozinhos. Aliás, o papel do corpo é cuidar uns dos outros. É cuidar, às vezes ligar para uma pessoa, estou vendo que você não vai na igreja durante 3 semanas, o que está acontecendo? Se for uma pessoa um pouco mais ofendida, ela vai falar, vocês estão me analisando aí, vocês estão me olhando. Então assim, é trabalho pastoral, gente. É por isso que o trabalho pastoral, ele não é tão fácil quanto só subir numa plataforma e pregar atrás de um púlpito. Isso é a parte mais fácil até. Nós que somos amantes da palavra, nós que amamos o evangelho, o que Paulo está falando aqui é justamente isso, pessoas que supervisionam, que cuidam de outros, que guardam e protegem outros. Isso não é uma tarefa fácil, gente. A tarefa mais básica do pastor, do episcopado, era a mesma dos apóstolos. Era o quê? Palavra e oração. Palavra e oração. E aí o que você vê na vida das outras pessoas? Tem crescimento da palavra? Tem envolvimento em oração? Gente, quando a Bíblia fala aqui dos episcopos, do bispo, né, o termo que é usado aqui, gente, o foco não está no status. O foco está
na obra, naquilo que eles deveriam fazer. Não é importante isso? Que a liderança cristã, gente, é vocação para servir. A liderança cristã não é posição de poder. Por isso que a gente precisa checar constantemente o nosso coração, gente. E o apóstolo Paulo fala assim, excelente obra almeja. Por que excelente obra? Porque a obra excelente é a participação do que Deus está fazendo na vida de cada pessoa a quem nós cuidamos. Essa é a obra excelente, é a obra da cruz, é a obra de Cristo, é aquilo que o Evangelho com o Espírito Santo vai produzir na vida de outras pessoas. E aí Paulo, então, ele vai dar algumas linhas guias que o Espírito Santo usa, e usa o apóstolo Paulo, né, para poder trazer isso. E veja bem, a linha guia não é a congregação. Olha só que interessante, a linha guia não é a congregação. A linha guia é o que o Espírito Santo está falando. Isso aqui a gente tem que ter em mente. Paulo está escrevendo por inspiração do Espírito Santo, e por inspiração do Espírito Santo ele está dizendo, essas são as linhas guias. Eu peguei uma citação muito engraçada, uma citação cômica, né, de um pastor americano. Ele foi pastor do John Maxwell, da igreja do John Maxwell, e ele escreveu um livro sobre o pastor auxiliar. E, num dos capítulos dele, ele fala sobre nós sermos um defensor de expectativas realistas. E ele está falando justamente, com base nessa base cômica, né, da gente não entregar essas linhas guias, né, de definição de como o homem deve ser na mão da congregação. A gente deve ver isso nas Escrituras. E ele explica o porquê. E aí ele vai dizendo o seguinte, olha só. O engraçado das expectativas é que cada um tem as suas. O que se segue é uma descrição humorística, uma lista de desejos do pastor perfeito aos olhos coletivos de uma congregação. Descrições como essa circulam pela igreja há anos. Aí ele cita qual é as expectativas. Olha só. Após centenas de anos de estudo e pesquisa, foi encontrado um pastor modelo adequado a todos. Ele prega exatamente 20 minutos e segue com um convite em que todos são condenados, mas ninguém fica ofendido. Ele trabalha das 7 às 22 em todo tipo de trabalho, desde aconselhamento até serviços de segurança financeira. Ele tem 27 anos e prega há 30. Ele é alto, ele é baixo, ele é magro e corpulento, bonito, mas não avassalador. Ele tem um olho castanho e um olho azul. Seu cabelo está repartido ao meio. O lado esquerdo é escuro e reto, o lado direito é marrom e ondulado, com uma careca na parte superior revelando a sua maturidade. Ele tem desejo ardente de trabalhar com adolescentes e passa todo o tempo com os mais velhos. Ele sorri constantemente com o rosto sério e sóbrio, porque tem um senso de humor que o mantém sério no seu trabalho. Ele investe 25 horas por semana na preparação dos sermões, 20 horas em aconselhamento, 10 horas em reuniões, 5 horas em emergências, 20 horas em visitas e evangelismo, 6 horas em casamentos e funerais, 30 horas em oração e meditação, 12 horas com e-mails e administração e 10 horas em pensamento criativo. Ele passa 5 noites em casa com a família, mais um dia de folga e sempre para descansar. Ele se formou no seminário, mas usa apenas palavras de 1 ou 2 sílabas. Ele faz 15 ligações por dia, passa todo o seu tempo evangelizando os que não frequentam a igreja, participa de todos os retiros, vai a todos os eventos juvenis e está sempre disponível no seu escritório. Seus filhos são perfeitos, sua mãe é rica e a sua esposa toca piano. Sua casa é grande, sua conta bancária é pequena e seu carro está na oficina. Ele recebe muito, muito pouco e dá tudo. Ele é talentoso, ungido, erudito, prático, popular, compassivo, compreensivo, paciente, sensato, confiável, amoroso, atencioso, arrumado, organizado, alegre e, acima de tudo, humilde. E ele termina dizendo assim, você pode estar pensando, eu não espero nada do meu pastor. Tenho certeza de que não. Mas se houver mais de 75 pessoas na sua igreja, as expectativas individuais de cada um se somam a isso e muito mais. Ou seja, por que eu quis trazer isso? Porque se a gente deixar na mão do povo, cada um vai ter a sua opinião. O que nós precisamos é a opinião da palavra. É isso que a palavra diz. É assim que a palavra diz. Isso é importante para um homem de Deus, para uma mulher de Deus em liderança.
Então, gente, se for a opinião do Espírito, a ênfase está no caráter. Está no caráter que é construído pela palavra de Deus. No versículo 2, então, vai dizer assim, que é necessário, pois, que o bispo ou o líder seja irrepreensível. Fala de uma reputação, de uma vida ordenada. Alan Keyes, que é um advogado e diplomata americano, refletindo sobre o caráter, ele escreve assim, caráter é a confiança acumulada que homens e mulheres adquirem ao longo dos anos fazendo a coisa certa, repetidamente, mesmo quando não sentem vontade. Então, pessoas de caráter, a pessoa de caráter vai fazer o que é certo, mesmo não sentindo vontade, e não vai fazer a coisa certa apenas uma vez. Vai ser uma vida de fazer a coisa certa. Isso é uma pessoa de caráter. Você conheceu uma pessoa, ela fez alguma coisa certa, a gente não pode dizer que a pessoa está de caráter. E se foi a única coisa que ela fez de certo? Por isso o apóstolo Paulo vai falar para a gente dar tempo, para não sair colocando a mão na cabeça de pessoas. Dê tempo ao tempo. Verifique se a pessoa que está desejando a liderança se é uma pessoa de caráter de verdade. Ele complementa aí no versículo 2 dizendo assim, é uma pessoa, esposo de uma só mulher, que fala de fidelidade conjugal, de integridade moral, de rejeição à poligamia, à imoralidade. Paulo ainda fala que o líder tem que ser moderado, ou seja, tem que ser calmo. Não pode ser estressadinho. Tem que ser sensato, tem que ter domínio próprio, tem que saber se controlar, tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro, ou seja, tem que ser aberto para outras pessoas. Se você quer ser líder, gente, você vai liderar pessoas. E para liderar pessoas, você tem que estar aberto para outras pessoas. E outras pessoas vão caminhar com você. Paulo não foi para sua viagem missionária sozinho. Lembra que Paulo leva Silas, leva Timóteo. Mais tarde você vai ver Barnabé, né? Você começa com Barnabé também, e você vê Marcos, você vê pessoas auxiliando. Lembra que liderança não é agir sozinho. Que sozinho você talvez até possa fazer mais, mas você não vai mais longe. O intuito de nós seguirmos como um corpo, de nós liderarmos o corpo, é com que nós possamos chegar mais longe, chegar bem mais longe. É a gente entender que em liderança a gente não sabe tudo, a gente não é perfeito. Existem pessoas, talvez, debaixo da sua liderança que têm, talvez, dons mais pastorais do que até você. Que às vezes tem um dom profético mais do que você. Mas você foi colocado em posição de liderança, de estar acima dessas pessoas. Então, traga essas pessoas para perto. O líder tem que ser hospitaleiro, tem que amar pessoas e não odiar pessoas. Se você odeia estar com pessoas, desculpa essa palavra forte, né? Talvez o cargo de liderança não seja para você, porque o cargo de liderança não é para você, não é acerca de você, é acerca de outras pessoas. Lembra que Paulo diz aqui para que todos sejam salvos. Então nós lideramos com objetivo em mente, para que todos sejam salvos. Esse é o objetivo. E Paulo agora está qualificando essa pessoa que vai administrar o culto público. Veja, a Bíblia fala aqui para ser apto para ensinar. Ou seja, ensinar ou explicar o quê? Explicar fala da capacidade de transmitir algo fielmente no Evangelho, através do Evangelho, com o Evangelho. Por quê? Porque em Éfeso isso era crucial, lembra? Por causa dos falsos mestres. Então ensinar, gente, é responsabilidade espiritual. Não é um privilégio masculino. Você vê que depois, nos ensinos de Paulo, Paulo fala para a igreja, para corrigir uns aos outros. Corrigir aonde? Corrigir só porque você não gosta da maneira como a pessoa fez? Não, corrigir no Evangelho. Não é que eu não gosto da maneira, é que talvez essa maneira possa estar te levando para o inferno. Talvez essa maneira esteja afastada do Evangelho. Então não é só função pastoral corrigir, é a função do corpo. Então Paulo não poderia falar isso, né, se ele não estivesse falando para o corpo, homens e mulheres. Depois no versículo 3 ele fala assim, não dado ao vinho. Não pode ser beberrão, gente. Senão você perde o seu testemunho. Eu acho muito interessante conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando que depois de um tempo, ela aceitou a Cristo, ela encontrou o Evangelho, ela falou, eu decidi não mais beber. Porque isso não me faz bem. Imagina isso. Aí eu achei interessante a maneira como ele usou, porque assim,
parte da família dele, como ele bebia e ele deixou de beber, isso causa estranheza para a própria família, causou. E aí, constantemente, a pessoa estava falando, ó, constantemente, a minha família me perguntava, mas e aí, Paulo, por que você não está bebendo, né? Virou crente, não sei o que lá. Aí ele falou o seguinte, a estratégia que o Espírito Santo deu para ele foi muito legal. Ele falou assim, que eu prefiro ser um exemplo para minha filha. Eu prefiro que a minha filha não me veja bebendo, por causa das consequências lá na frente que pode trazer para a vida dela. Falou, uau! Aqui é claro que, não dado ao vinho, você tem algo um pouco aberto. Tem pessoas que vão dizer, não dado ao vinho, quer dizer que você pode beber um pouco, mas não deve se embriagar. Aí vai citar o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho. Mas há pessoas, gente, que isso não é possível. Conheço uma outra pessoa que fala, pastor, eu venho de uma família de alcoólatra. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro não beber vinho. Eu me lembro da igreja onde nós viemos, muitos anos atrás, se servia vinho na Santa Ceia. E aí foi retirado o vinho. Foi retirado o vinho por quê? Porque tinham pessoas que lutavam contra o alcoolismo. Então se trocou o vinho pelo suco de uva. Então tudo isso é importante a gente ver que o líder ele tem que ser sensato. Ei, você vai beber na frente de uma outra pessoa e vai fazer ela cair? Não beba. Pronto, acabou. Né? E ele começa a citar no versículo 3, não dado ao vinho, nem violento. Até porque quando você é dado ao vinho, você se torna mais violento. E essa questão de você ser violento também é de você estar sempre atacando os outros. Já viu determinados líderes que o ministério dele é atacar os outros? Paulo está falando aqui, não seja violento, não viva para atacar os outros. Seja cordial. Né? A liderança cristã, ela vai contrastar com o autoritarismo, com a agressividade, com abuso de poder. Ela vai contrastar com tudo isso. Aí ele vai continuar dizendo assim, inimigo de conflitos. E a palavra conflito aqui ela tem a ver com ser cabeça dura. Ou insistir no seu ponto de vista sempre. É muito legal isso, porque isso fala de uma certa pluralidade no contexto de liderança. Seja aberto para ouvir outras pessoas. Sabe? Não bata só o martelo só porque você tem o título de líder. Ouça outras pessoas. Talvez eles vão trazer um insight, uma perspectiva que às vezes você não está vendo. Então é importante você andar com outras pessoas, liderar outras pessoas, mas saber que essas pessoas também estão em crescimento. E estando em crescimento, dê a elas a oportunidade, sabe, de influenciar a sua vida também. O líder não pode ser avarento. E aí o presidente americano, o Roosevelt, ele diz o seguinte, nenhum homem pode liderar uma carreira pública que realmente vale a pena, nenhum homem pode agir com independência robusta em crises graves, nem combater grandes abusos, nem se dar ao luxo de ter inimigos poderosos e inescrupulosos, se ele próprio for vulnerável no seu caráter privado. Então, assim, muitas vezes a gente passa uma façada, né, de que nós somos intocáveis, coisa e tal, e no nosso mundo privado nós estamos sendo vulneráveis. É muito importante lidar com essas questões, essa questão da vulnerabilidade no nosso coração. Então, não seja avarento. Não seja uma pessoa que vai querer sugar o dinheiro das pessoas. Não seja uma pessoa que vai olhar para o dinheiro das pessoas. Um líder não pode fazer isso, gente. Depois o apóstolo Paulo, ele vai trazer outras coisas, né, que eu acho que é importante também. A gente precisa avaliar. Que o líder, então, vai precisar ter conquistado essas coisas. Versículo 4. Que governe bem a sua casa. A gente vai ler versículo 4 e versículo 5. Que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E aqui a gente pode olhar até para Eli, não é verdade? Será que Eli prestou atenção na sua casa? Será que Eli estava prestando atenção no que os seus filhos estavam fazendo? Ou seja, o criar os filhos sob disciplina, primeiro, está falando o seguinte, você tem que ser disciplinado você mesmo com o evangelho, para que você possa disciplinar outros. Por isso que Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho. Não ao caminho, no caminho. É ensinando na prática de vida.
É ensinando nas suas escolhas, é ensinando quando você diz sim, é ensinando quando você diz não para determinadas coisas. O seu filho está vendo isso. Nós aprendemos também por observarmos. E aí criar filhos sob disciplina é saber o seguinte, será que a gente vai precisar confrontar e corrigir? E será que, vindo a necessidade, nós estamos fazendo? Ou vamos deixar apenas que os nossos filhos, de maneira aleatória, percebam o que é errado? Gente, nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é errado. Hoje, né, está na sociedade, o fato de que você não pode dizer não para o filho, uma coisa absurda, né? Isso entra dentro da igreja. Dentro da igreja, se você falar não para o membro, tá uma coisa assim, as pessoas ficam mega super ofendidas. Sabe? As pessoas se debatem, saem da igreja somente porque você disse não. Tem coisas que é legalismo mesmo, gente, que o legalismo é ruim. Tem coisas que são regras da casa. E a gente tem que aprender a respeitar as regras da casa, porque um dia que você tiver a sua casa, você vai criar as suas próprias regras. Que não vai ser um legalismo, nem vai ser contra a palavra. São apenas regras. Né? Então, assim, é importante nós criarmos os nossos filhos sob disciplina, com amor. Né? Mas sob disciplina. É o que Paulo está falando aqui. Porque se a gente sabe criar os nossos filhos sob disciplina, o que a gente vai fazer com a igreja? Nós vamos supervisionar a igreja com disciplina. Nós sendo disciplinados, porque a Bíblia fala para a gente não julgar, né? Com a mesma maneira como a gente julga, a gente vai julgar, a gente vai ser julgado. O que Jesus está falando ali em Mateus? Ele está falando de julgar de maneira hipócrita. Então você não pode pedir com que as pessoas sejam disciplinadas se você mesmo não é disciplinado. Então primeiro nós nos disciplinamos com o evangelho para que a gente possa ensinar isso para as pessoas e depois pedir isso às pessoas. Então ele está falando, se você sabe fazer isso dentro da sua casa, é assim que você deve proceder dentro da igreja. No versículo 5, então ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Então liderança vai começar no cuidado, não vai começar no controle. Vai começar no cuidado. Então dentro do cuidado tem o controle. Dentro do amor há às vezes o não. Então não é sobre domínio masculino que o apóstolo Paulo está falando aqui, mas sobre capacidade relacional. Nós temos essa capacidade relacional? É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente pensar. Versículo 6 diz assim, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, o novo convertido, gente, ele até tem fogo no coração, o cara começou com tudo, mas provavelmente ainda não entendeu o custo de carregar a sua cruz, de morrer para si mesmo, do ego, de tratar o seu ego, sabe? De renovar a sua mentalidade. O novo convertido, presta atenção, já tem um novo coração. Gente, pela misericórdia, a gente não pode ficar usando Jeremias de capítulo 17 para o novo convertido. Jeremias capítulo 17 falando de um coração enganoso, está falando de práticas idólatras de um povo que estava afastado de Deus. Depois a gente vai ver em Ezequiel que Deus promete um novo coração. No Novo Testamento a gente recebe um novo coração, uma nova disposição. Eu falo sobre isso em Amartiologia, quando eu falo sobre a questão do pecado. Né? O título é Certamente Morrerás, onde eu falo como é que a gente deve tratar o pecado na vida de alguém que já nasceu de novo. É muito interessante que a gente precisa entender que muitas vezes o novo convertido, que já tem um novo coração, nasceu de novo, é uma nova criatura, nasceu de Deus, presta atenção nisso, nasceu de Deus e não do sangue, não a sua genealogia agora não é mais Adão, a sua genealogia agora é Cristo. Mas essa pessoa ainda tem uma mentalidade não transformada. Você vai botar essa pessoa em liderança? Ela tem fogo no coração, ela fala bem, mas ela precisa tratar a sua mentalidade. A sua mentalidade que está acostumada com coisas erradas, com práticas erradas. Nós precisamos renovar a nossa mente. Para quê? Romanos capítulo 12. Para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nossa vontade, então aponta para Ele. A gente precisa entender como liderança que tudo na nossa liderança precisa apontar para Ele, não para nós. Não é as pessoas servirem a nós, é as pessoas aprenderem a servir a Cristo usando a gente como exemplo.
O modelo é Cristo e o exemplo na prática somos nós. É isso, gente. Então a gente vai colocar um neófito, a gente vai colocar alguém, né, que recém-convertido? Não, claro que não. Será que essa pessoa já aprendeu a se despir da velha natureza, da velha criatura e colocar a nova? Ela não faz isso no seu espírito, porque essa já é a sua identidade, gente. Ela faz isso na sua mentalidade. O que é se despir da velha criatura e se colocar na nova? Renovar a sua mentalidade no evangelho. É você lembrar que Paulo diz assim, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Isso é se despir da velha criatura. Se despir da velha criatura é toda atitude que você tem como velha criatura, porque está atrelada à sua mentalidade antiga, à sua carne, você dizer assim, isso não me pertence mais, pum, me despir da velha criatura. Tirei esse pensamento de velha criatura, tirei essa identidade de nova criatura. Mas não é só isso. Nós precisamos nos renovar como novas criaturas, na nossa nova mentalidade, na nossa mentalidade. Então, gente, é importante que o bispo não seja recém-convertido, que o líder não seja recém-convertido. Verso 7, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Minha pergunta, o que as outras pessoas estão falando sobre ele? Será que essa pessoa está tendo respeito da comunidade? Lembra que a gente falou de caráter, e que o caráter precisa ser provado. Essa pessoa já foi provada pela própria comunidade, como sendo uma pessoa de caráter? É isso que Paulo está falando. A Ray Stedman, um autor americano, ele diz assim, os presbíteros devem conhecer e buscar a mente do Senhor, guiar o ministério florescente da congregação à medida que se desenvolve sob inspiração direta do Espírito de Deus, à medida que cada um na congregação descobre o que o Senhor deseja que ele faça, ou que ela faça. Os presbíteros devem supervisionar isso, guiá-lo e corrigi-lo, falando da pessoa da congregação, se necessário, de acordo com o que as Escrituras ensinam e o que o Espírito de Deus os levou a compreender ao buscarem a mente do Senhor em coração. Ray Stedman está falando o seguinte, o seu papel é ajudar pessoas a descobrirem, e descobrirem é ajudar pessoas a chegarem. Se nesse meio termo elas se desviarem, é necessário com que o líder corrija, para que elas não se desviem daquilo que Deus programou para elas, daquilo que Deus planejou para elas. Para que elas, como essas pessoas são, entendam que é o Espírito Santo que está as guiando, ou seja, no seu relacionamento com o Espírito Santo, né? E a gente vê ao longo de todo o Novo Testamento falando sobre nós sermos dirigidos pelo Espírito, né? Enquanto essas pessoas, os membros da congregação, buscam a mente do Senhor em oração. E não o supervisor, e não o pastor ora pelas pessoas. É isso que o Ray Stedman falou. Essa frase foi maravilhosa. Tá bom? Do versículo 8 até o versículo 13, Paulo vai falar sobre os diáconos. Tá? E é importante lembrar que a igreja é corpo em missão e não pirâmide de poder. Então ele não falou sobre os bispos, depois ele vai falar sobre os diáconos, até para poder dizer assim, os diáconos são menos. Tá? Falei primeiro dos bispos, depois eu vou falar dos diáconos. É o corpo em ação. Os diáconos têm outras funções do que os bispos, talvez para auxiliar a liderança. Mas olha só como o apóstolo Paulo trata isso. Ele diz assim no verso 8, do mesmo modo, ou seja, como eu peguei com os líderes, eu vou falar com vocês também, tá, diáconos? Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, ou seja, pessoas sérias, de uma só palavra, ou seja, sendo pessoas em quem se possa crer, não inclinados a muito vinho. Lembra que vinho era uma bebida comum na época, gente, né? Então, assim, não exagerem, tá? Lembrando, as visões, tem gente que vai pegar isso aqui, vai falar, não inclinado ao vinho, vou beber um pouco. Tem outras pessoas que vão dizer assim, não vou beber, prefiro não beber. Tem gente que vai dizer assim, eu posso beber, mas eu prefiro não por causa do outro. Tá? Então o apóstolo Paulo não deixa isso muito claro. O que nós precisamos? Discernimento do Espírito. Ele também fala, ó, não gananciosos, ou seja, o cuidado de como se deve lidar com o dinheiro. Verso 9, conservando o ministério da fé. Lembra que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo era líder? E os seus liderados, então ele está falando aqui, também tem que conservar o ministério da fé. Ou seja, a revelação da palavra de Deus.
com a consciência limpa. Pratique aquilo que você crê. Verso 10. Também esses devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Verso 11. Do mesmo modo quanto as mulheres, também está falando desse cargo de uma certa liderança. Ele pode estar falando para as esposas dos diáconos ou para as próprias diaconisas, tá? Eu entendo como se fossem também para as diaconisas e as esposas dos diáconos também. É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, ou seja, fofoqueiras, etc. Ou seja, cuidado com a esposa de alguém que você coloca em liderança. Número 2, cuidado com alguém que você coloca em liderança. É isso que Paulo está falando. Elas precisam ser moderadas em todos os sentidos e fiéis em tudo que chegar nas mãos dela, gente. Sabe? Tem pessoas que você vai dar, eu prefiro fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Que as pessoas, com uma tarefa que está sendo dada para elas, com que elas sejam fiéis em tudo que chegarem nas suas mãos. Lembra que a gente, como liderança, como pastor, você pode estar ouvindo isso, você pode ser um pastor auxiliar. Auxilie o seu pastor em tudo. Sabe, o seu pastor tem uma missão, tem uma visão, ajude o seu pastor a cumprir aquela visão. E muitas vezes ele vai falar, gente, tô com isso no coração. Se ele tá, presta atenção, se ele está falando com você e compartilhando com você, é porque ele não quer fazer sozinho. Porque se ele quisesse fazer sozinho, ele metia a mão na massa e fazia. Se ele está compartilhando uma visão, algo, uma tarefa, um evento, algo assim, deu propósito, deu motivo do coração, colhe junto. Pela mãe do guarda, colhe junto. Porque o líder não pode fazer sozinho. Ele precisa de pessoas que vão correr junto com eles. Que vão falar, pastor, sei que a visão é grande demais. Estou aqui para cooperar. É o quê? A gente precisa que seja limpo a frente? Legal. Precisa que seja feito um retiro? Legal. Então vamos fazer uma campanha para isso? Legal. Tamo junto. Tamo junto por conta de uma missão. Tá? Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Já falamos sobre isso. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra. O que isso quer dizer? Isso fala de respeito, de reconhecimento por parte dos membros. Ou seja, o fazer nos leva a um reconhecimento. Outra coisa, isso nos leva a valorizar aqueles que servem, aqueles que estão colocando a mão da massa, não aqueles que dizem TMJ, bota lá a figurinha, TMJ, tamo junto, e não aparece. Não, a valorizar aqueles que estão servindo. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra. E veja, Paulo continua dizendo assim, e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Porque quando a gente serve ao Senhor de todo o coração, gente, em qualquer ministério que Ele nos dá, em qualquer tarefa que Ele nos dá, especialmente se for em nome de toda a congregação, a gente desenvolve um senso, esse senso maravilhoso de que Deus está trabalhando conosco naquilo que nós precisamos fazer. Por isso ele fala, e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. A gente é chamado para acreditar que nós estamos fazendo a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos de Deus. Então estamos fazendo a obra de Deus com Deus. Gente, é em ousadia de fé. Sabe? Deus está trabalhando conosco, nos ajudando a resolver os problemas. E isso cria na gente um profundo senso de ousadia, gente. Paulo está falando que a liderança fiel, ela gera confiança e ousadia na fé. Ou seja, a autoridade cristã nasce de um serviço bem exercido. Ou seja, espere pessoas exercitarem o que elas estão fazendo e fazendo bem para colocar em posição de liderança. Aquela pessoa ali, eu acho que ela tem um chamado para liderança. Dê uma tarefa para ela. Espere um tempo. Veja se ela vai ser fiel no que foi falado, no tempo que foi designado. Se essa pessoa cumprir esses requisitos, gente, você olhando a questão de caráter, olhando o que foi falado aqui, coloca em posição de liderança. Não é só porque ela sabe desempenhar bem uma tarefa. Ela tem um caráter para sustentar aquela tarefa ao longo do tempo. Tá? Então, já no finalzinho aqui, no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, então, ele escreve para Timóteo, ele vai dar mais algumas instruções sobre a igreja. Ele diz assim, escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar,
você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Está falando de um lugar ali aconchegante, de intimidade, na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar aconchegante, de intimidade. Mas ele bota ali uma vírgula, ele classifica que essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo, gente. Sabe? Não é para você lidar de qualquer maneira. É a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, que é um lugar de poder, que é um lugar de empoderamento, é um lugar de empolgação pelas coisas de Deus. Porque ele diz, é a coluna e fundamento da verdade. A gente tem que prestar atenção. Paulo fala isso. Cuidado como você lida com a igreja. É uma casa, é um lugar aconchegante, é um lugar de intimidade, mas é a casa de Deus. E, aliás, é o Deus vivo, é o Deus que está presente. Se ele é vivo, ele está presente, ele está operando. E a outra coisa que ele fala, essa casa é coluna e fundamento da verdade. Então, se você desqualificar a igreja, se você manchar a igreja, isso quer dizer que a verdade vai ser desqualificada. A verdade, né, o fundamento disso vai ser manchado. Então a gente tem que ter cuidado. Como a gente se relaciona com a igreja. Por que Paulo está falando isso? Porque, Timóteo, você tem que amar a igreja. Jesus se entregou pela igreja. A igreja são as pessoas, claro. Né? Mas você tem que entender o que está por debaixo disso. Né? A visão aqui não é humanista, presta atenção. A visão aqui, o foco aqui central não é nem mesmo o homem. O foco aqui é Deus. Deus em primeiro lugar. E porque Deus valoriza as pessoas, eu valorizo as pessoas da maneira que Deus valoriza as pessoas. Isso aqui é muito importante. Então, Paulo está falando do corpo. Paulo não está falando de um edifício, Paulo está falando do corpo. E que esses líderes que ele está citando eram parte de um corpo. O povo de Deus, assim como seus líderes, deveriam compreender quem são e o poder dessa realidade. É a função da igreja destruir as ilusões pelos quais os homens buscam viver. Presta atenção nisso. Mostrar essas ilusões como elas são e abrir os olhos dos homens para as realidades da vida com base no próximo verso. Qual é a base do próximo verso? Olhe para a igreja, veja que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Por quê? Aí no verso 16. Sem dúvida, grande, exuberante, tremendo é o mistério da piedade. E Paulo classifica o mistério, né, como ele é usado no Novo Testamento, para se referir a uma visão de uma realidade que está oculta àquela sabedoria secular. Então, quando as pessoas vêm, elas têm algo que está oculto a elas. E é papel da igreja quebrar as ilusões do mundo e mostrar essa sabedoria que só vem de Deus. A mente secular das pessoas não compreende esse mistério. É algo que só a revelação de Deus esclarece. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece. A palavra esclarecer é iluminar. E ilumina-se para mostrar o caminho. A mesma palavra para esclarecer é atear fogo no coração. Então, quando há uma quebra da ilusão das coisas do mundo, nós conseguimos enxergar propriamente como deve ser. E ele fala desse mistério, é o mistério da piedade. O que é a piedade? A palavra piedade é a palavra eusebeia. Eusebeia é uma palavra que é frequentemente usada nessas cartas pastorais com uma variedade de significados. Né? Ela pode ser uma certa atitude com relação a Deus, ou seja, a palavra piedade pode falar sobre devoção, pode falar sobre reverência. A palavra eusebeia, ou piedade, também pode ser a conduta que convém dessa atitude. Aí sim a palavra piedade. Né? E número 3, a palavra eusebeia fala de todo o sistema de crença e abordagem a Deus que forma a base para tal atitude e conduta, o que chama de religião ou credo. É por isso que eu não tenho problema de falar de religião, gente. Hoje as pessoas estão batendo no nome religião. Provavelmente a palavra religião, a gente fala do latim, né, religare, mas provavelmente aqui no Novo Testamento, a palavra aqui é eusebeia. E religião, né, está falando dessa atitude do coração com relação ao que Cristo fez. Então, quando nós estamos falando de religião, e assim, quando você vê os escritos antigos falam de religião.
O apóstolo Tiago fala de religião. Cita a palavra religião, eusebeia, mesma palavra usada para piedade. Então é importante a gente entender que o mal do homem não é religião, o mal do homem é um coração afastado de Deus. A palavra religião, então, tem a ver com a devoção do nosso coração e a prática dessa devoção. Isso é a palavra religião. O que nós entendemos como novas criaturas pelo Evangelho é que essa religião começa não conosco, o que é muito diferente de outras religiões. Quando a gente fala da religião cristã, a religião cristã não começa com o homem. A religião cristã começa com Cristo vindo até o homem. Não começa com o desejo do homem. Começa com Cristo vindo até o homem e mostrando para o homem que existe um desejo dentro dele, que vai gerando uma devoção para quê? Para querer mais de Deus. Então, vamos entender, né, o que a palavra religião quer dizer. E aqui é uma palavra que é citada no Novo Testamento. É o mistério da devoção, é o mistério da prática da piedade, é o mistério da religião. E qual é esse mistério? Né? Paulo, acima de tudo, gente, está apontando para Timóteo que a nossa atitude em relação a Deus, que é a nossa devoção, e o que vem dessa vida de devoção, e como nos relacionamos com Deus, é por causa da revelação de uma só pessoa, gente. Quando Paulo vai falar, né, esse hino, né, que ele cita agora, Paulo está citando aqui, gente, o centro teológico dessa carta. Tudo converge para o Cristo exaltado. O centro da religião é o Cristo exaltado. O centro da religião verdadeira, que até o apóstolo Paulo fala de servir as viúvas, né, os pobres. O centro não é a viúva, o centro é Cristo sendo exaltado. N.T. Wright vai dizer que 1 Timóteo capítulo 3 não pergunta quem manda. 1 Timóteo capítulo 3 pergunta o seguinte: quem reflete o caráter de Cristo? É essa a pergunta de 1 Timóteo capítulo 3. A igreja, gente, ela organiza a sua liderança a partir de Cristo. É por isso que, aqui no versículo 16, Paulo está dizendo assim, sem dúvida, grande, exuberante, tremendo, é o mistério da piedade. E qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vou terminar com uma citação de John MacArthur, que ele diz em 6 estrofes curtas, esse hino resume o Evangelho. Deus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, triunfou sobre a morte, foi honrado pelos anjos e temido pelos demônios e ascendeu aos céus. E a gente sabe que Paulo falou aos Efésios que hoje ele está assentado em lugares celestiais juntamente com Deus. Então, cerne da verdadeira religião, da verdadeira piedade, da verdadeira devoção, não é nem somente o que está acontecendo conosco. Eu tenho uma frase que eu uso, né, de 3 palavras, para terminar eu vou falar com isso, 3 palavras que eu acho que resume muito bem isso aqui, que é revelação, transformação e glorificação. Quando Deus abre os nossos olhos, nós recebemos revelação ou iluminação do Espírito, né, para que a gente possa viver. A gente entende que a partir dessa revelação, que é a revelação de quem é Cristo, nós vamos sendo transformados. E nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança dele, para que ele seja glorificado. Então, o foco não é o homem, o foco é Cristo e que Cristo seja exaltado. Paulo está trazendo isso para o seu filho amado Timóteo. Tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.